Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos mergulhar numa das correntes filosóficas mais influentes e controversas do século XX, o neopositivismo. Já ouviu falar do Círculo de Viena? E da ideia de que uma frase só tem sentido se puder ser verificada? Pois é, tudo isso tem a ver com o nosso tema. Então, se você quer entender como a filosofia tentou se alinhar com a ciência e limpar a casa da metafísica, fique com a gente até o final. O neopositivismo, também conhecido como positivismo lógico, surgiu no início do século XX, numa época de grandes transformações. Pense só. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. A física estava sendo revolucionada por Einstein e pela mecânica quântica, e havia um anseio geral por ordem, clareza e rigor. Nesse cenário, um grupo de filósofos, cientistas e matemáticos se reuniu em Viena, formando o famoso Círculo de Viena. Nomes como Moritz Schlick, Rudolf Carnap e Otto Neurath lideraram esse movimento. O objetivo deles era ambicioso: unificar todo o conhecimento científico e criar uma filosofia que não fosse uma mera especulação, mas sim uma ferramenta para esclarecer a linguagem da ciência. Eles olhavam para a filosofia tradicional, cheia de debates metafísicos sobre o ser ou o absoluto, e diziam: isso não faz sentido! Para eles, a filosofia não deveria competir com a ciência, mas sim servir a ela, analisando sua estrutura lógica e seus conceitos. A grande arma para essa missão seria a nova lógica simbólica, desenvolvida por gigantes como Frege e Russell. Com essa nova lógica, era possível separar a forma do conteúdo de uma frase, analisar as regras do raciocínio e entender as condições para que um enunciado fosse verdadeiro. A ideia era criar uma linguagem científica universal, livre de ambiguidades, que permitisse testes empíricos claros e diretos. E aqui entra o conceito central do neopositivismo: o verificacionismo. O princípio do verificacionismo é simples, mas radical. Ele diz que o significado de uma proposição está no método de sua verificação empírica. Em outras palavras, se você não pode, nem em princípio, dizer como verificaria uma afirmação através da observação e da experiência, então, essa afirmação não tem significado factual. É apenas um ruído, uma pseudoproposição. Essa ideia teve consequências bombásticas. De repente, grande parte da filosofia tradicional, com suas discussões sobre Deus, a alma ou o sentido da vida, foi varrida para fora do campo do conhecimento. Para os neopositivistas, enunciados metafísicos, teológicos e até mesmo éticos não eram nem verdadeiros nem falsos. Eles simplesmente não tinham sentido, porque não podiam ser verificados empiricamente. A ética, por exemplo, não descreveria fatos objetivos do mundo, mas seria apenas uma expressão de nossos sentimentos, preferências ou comandos. Uma frase como "roubar é errado" não seria uma afirmação sobre uma propriedade real do ato de roubar, mas sim um jeito de dizer: eu desaprovo o roubo e você também deveria desaprovar. Essa distinção reconfigurou o mapa do conhecimento. De um lado, tínhamos a ciência, com suas proposições significativas e testáveis. Do outro, tínhamos a metafísica e a poesia, que podiam ter valor emocional, mas não cognitivo. A filosofia, por sua vez, teria o papel de ser a guardiã da lógica, analisando a linguagem e garantindo que o discurso científico fosse sempre claro e coerente. Um dos sonhos do Círculo de Viena, especialmente de Otto Neurath, era a unificação da ciência. Ele imaginava uma grande enciclopédia que reunisse todo o conhecimento humano, organizado sob uma linguagem comum e precisa. A ciência seria como um grande sistema, onde conceitos, hipóteses e leis se encaixariam de forma logicamente transparente. No entanto, eles não eram ingênuos. Sabiam que a construção de teorias envolvia convenções e escolhas. A ciência não era um espelho perfeito da realidade, mas uma construção racional, onde havia um equilíbrio delicado entre a observação dos fatos e as estruturas conceituais que escolhemos usar. Um dos maiores méritos do movimento foi, sem dúvida, a sua crítica implacável à obscuridade. Eles exigiam clareza e rigor, e essa exigência
ajudou a profissionalizar a filosofia, aproximando-a das ciências. Pense nos avanços da física na época. Teorias como a relatividade e a mecânica quântica eram tão contraintuitivas que era fundamental ter critérios claros para distinguir o que era ciência de qualidade do que era mera especulação. A proposta neopositivista era que qualquer teoria, por mais estranha que parecesse, deveria estar conectada à experiência observável por meio de regras de correspondência e medições. Para fazer essa ponte entre teoria e observação, eles desenvolveram a ideia de enunciados protocolares, que seriam descrições diretas e puras da experiência imediata. Algo como às 3h15, Otto viu um ponteiro apontando para o número 5. Mas isso gerou um grande debate. Essas experiências são privadas, de cada indivíduo, ou são públicas e intersubjetivas? Como garantir que a minha observação do vermelho é a mesma que a sua? Essas questões mostraram como era difícil conciliar a base empírica com a necessidade de uma linguagem universal. A influência de Ludwig Wittgenstein, especialmente de seu livro Tractatus Logico-Philosophicus, foi crucial no início do movimento. A ideia de que a linguagem pinta o mundo e que existem limites para o que pode ser dito com sentido foi abraçada pelo círculo. Curiosamente, o próprio Wittgenstein, mais tarde, se distanciou dessa interpretação rígida, mas seu impacto inicial foi inegável. Com o tempo, o projeto foi se sofisticando. Carnap, por exemplo, começou a desenvolver sistemas linguísticos artificiais para entender como poderíamos construir racionalmente nosso conhecimento do mundo. Ele fez uma distinção famosa entre questões internas a um sistema de linguagem e questões externas. As internas poderiam ser respondidas com lógica e evidência. As externas, como qual sistema de linguagem devemos usar, seria uma questão de escolha pragmática e não de verdade ou falsidade. Neurath, por sua vez, trouxe uma imagem que se tornou clássica: a do barco que precisa ser consertado em alto mar. Não podemos ir para um porto seguro, desmontar tudo e reconstruir do zero. Temos que consertar o barco peça por peça, enquanto continuamos navegando nele. Para ele, o conhecimento científico é assim. Estamos sempre revisando nossas crenças, sem ter um ponto de partida absoluto e infalível. Isso trouxe um tom mais naturalista e menos rígido ao movimento. Mas o neopositivismo também enfrentou críticas devastadoras. O filósofo americano W. Ontuge, a distinção fundamental entre verdades analíticas verdadeiras por definição e sintéticas verdadeiras pela experiência, não se sustentava. Ele também criticou a ideia de que cada frase pode ser verificada isoladamente. Para Quine, nossas crenças formam uma grande rede, e o que testamos contra a experiência é a rede como um todo, não uma frase de cada vez. Essa visão é conhecida como holismo. Depois, Thomas Kuhn, com sua teoria das revoluções científicas, mostrou que a ciência não progride de forma linear e cumulativa. Ela passa por períodos de ciência normal dentro de um paradigma, seguidos por crises e revoluções que mudam completamente a forma como os cientistas veem o mundo. Isso destacou a importância dos fatores históricos e sociológicos, que o positivismo lógico tendia a ignorar. Diante dessas críticas, o projeto original do neopositivismo perdeu força, mas seria um erro dizer que ele morreu. Muitas de suas intuições, e principalmente seu ethos de clareza e rigor, sobreviveram. A filosofia da ciência contemporânea, por exemplo, valoriza a análise conceitual e a busca por evidências empíricas, mesmo que de formas mais sofisticadas. A ênfase em modelos, medições e inferência estatística nas ciências hoje é um eco direto daquele ideal neopositivista. Pense na ciência da computação ou na análise de dados. A necessidade de definir termos operacionalmente e garantir a reprodutibilidade dos resultados vem diretamente dessa tradição. Ao exigir que hipóteses sejam conectadas a métricas observáveis, o neopositivismo ajudou a combater o verbalismo, o discurso vazio que não se compromete com os fatos. Até mesmo em áreas como o direito ou a ética, a distinção entre linguagem descritiva e prescritiva e a análise lógica dos argumentos
se tornaram ferramentas padrão. O hábito de esclarecer termos, identificar pressupostos e extrair consequências lógicas é hoje um pilar da boa prática acadêmica. É importante lembrar também do contexto político. A ascensão do nazismo na Europa forçou muitos membros do Círculo de Viena a fugirem, espalhando suas ideias pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Essa diáspora ajudou a internacionalizar a filosofia analítica e a fertilizar departamentos de filosofia, matemática e ciências sociais com um novo rigor técnico. Em resumo, o neopositivismo foi um projeto ousado que tentou colocar a filosofia em bases seguras e científicas. Suas teses mais radicais, como o verificacionismo estrito, podem ter sido superadas, mas seu legado é inegável. Ele nos deixou um conjunto de padrões de clareza, testabilidade e reconstrução lógica que continuam a orientar o ideal de racionalidade pública. Ele nos ensinou a importância de perguntar: o que você quer dizer com isso? E como você sabe disso? Entender o neopositivismo, com suas ambições e suas falhas, é entender um capítulo fundamental da história de como a ciência moderna pensa sobre si mesma. E essa história continua a moldar a forma como buscamos conhecimento, como argumentamos e como distinguimos o que faz sentido do que não faz. No fim das contas, a lição que fica é que falar claramente é uma parte essencial de pensar bem. E pensar bem é a base para uma liberdade intelectual que podemos compartilhar. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história da filosofia. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comente aqui embaixo o que você achou do neopositivismo. Obrigado por assistir e até a próxima!